Pessoal, primeiramente aqui agradecer a Pepe aí na pessoa do presidente Herbert e os colegas da Squad de Investimento, especial também aí a Camille pela brilhante coordenação do evento. Assim, seguindo aqui o nosso painel, ele vai tratar de alternativos, né? E acho que o desafio aqui é o que colocar no radar, né? Principalmente depois dos painéis anteriores aí, principalmente do Benítez, falando de política de investimento. O painel ele vai ser discutir ali a classe de alternativos, né? Até por conta de toda a discussão das políticas de investimento que a gente está tendo aqui nesse período de outubro até dezembro. E a gente trouxe aqui o Rafael da Root Capital. O Rafael é CIO lá na Root Capital, especialista aí na classe de ativos. E depois a gente vai ter a apresentação de Diego Condado, da Galápagos. Então, são dois especialistas nessa classe de ativo. E eu já vou passar aqui para o Rafael iniciar a apresentação. E depois, quando o Diego entrar, a gente passa para o Diego a bola e depois a gente inicia perguntas e, enfim. Só lembrando aqui que vocês podem mandar perguntas no chat na parte inferior aqui da webinar, tá? Então, Rafael, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado aí por é, ter aceitado o desafio de partilhar aí o seu conhecimento nessa classe de ativo, que eu acredito que é importante para as fundações. Tá? Não, obrigado, Wellington. Obrigado, a Pepe, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, eu acabei de projetar uma apresentação no padrão aqui da Pepe. Não sei se vocês estão vendo. É só confirmar que estão vendo. Sim, então, Perfeito. Eu vou tentar ser bem sucinto. Acho que tem bastante tema interessante hoje. E qualquer dúvida que vocês tenham também, qualquer um pode levantar a mão, perguntar. Então, assim, qual é a perspectiva de crédito privado que a gente tem para 2025 e também olhando um pouco para frente, tá? Antes de entrar no cerne da questão, só dá para quem não conhece a gente, justo uma coisa bem rápida. Quem é a Root Capital? A Root basicamente é uma gestora de crédito que só fez crédito, só faz crédito, só vai fazer crédito do espectro inteiro de crédito, desde o high grade com extrema liquidez até os special situations e distress. Essa é a Root Capital. E para isso ela conta com profissionais que só fizeram crédito, com mais de 25 anos de experiência, como eu, por exemplo, com históricos de longa data de cotas e processos bem estabelecidos. E por fim, acho que é importante para as fundações, cada vez mais se fala sobre governança e alinhamento. A Root Capital aqui, por ter um percentual não desprezível de investidores internacionais, ela não só tem que seguir governança padrão brasileiro, CVM, Ambima, mas também por ter investidores americanos e nacionais, a Root Capital tem registro completo na SEC americana, então tem que também seguir as melhores práticas e regulamentações americanas com esse registro na SEC americana. Essa é a Root Capital. E se eu pedisse para vocês levarem uma coisinha para casa na cabeça de vocês sobre a Root Capital, a gente já faz isso há muito tempo. E como meu sócio Felipe Neymar sempre fala, a cada 2, 3 anos a gente eventualmente tem uma crise no Brasil, infelizmente, a cada 4 anos tem uma eleição animada, e o nosso propósito, que eu vou falar daqui a pouco, é navegar nesses cenários, tanto cenários adversos ou favoráveis políticos ou macro, a gente tem que entregar alfa. Então, legal é que passados aí já 15, 16 anos da fundação da Root Capital em 2010, a gente pode dizer que já teve fundo lá com o Lula lá atrás, depois fundos com a Dilma, depois fundos com o Temer, fundos com o Bolsonaro, e de novo os fundos com o Lula, e a gente tem que, de certa forma, navegar esses mares, e mais importante, a gente consegue mostrar que a gente captou o dinheiro, o que não é, nem sempre é fácil, investiu o dinheiro, que é fácil, e muitas vezes desinvestiu o dinheiro, que é muito difícil, traduzindo assim em resultados tangíveis, em cota, auditáveis por administradores e custodiantes. Então, a Root Capital já navega nesse mercado há muito tempo, em cenários bem diferentes. Eu acho que legal também a diversificação de negócio dentro de crédito, diversificação de clientes. Então, como eu falei no início, é uma casa de crédito que só faz crédito. A gente tem um B700 em Special Situations, tem um B700 em High Yield, tem 2 B900 em High Grade e quase 200 milhões em infraestrutura. Então, um business diversificado sempre dentro de crédito.
E nossa base de investidores também, que é importante ter uma diversificação para não ter só o mesmo tipo de investidores. Então, a gente tem multifamily office, com cerca de um quarto, plataformas com um quarto, previdenciário com quase um quarto, e outro quarto, investidores institucionais, investidores internacionais. E eu acho que o intuito aqui, se tem uma caixinha que é pequena, de certa forma, são os institucionais. 2,7% do passivo da Root Capital, mas crescendo. Então, dando continuidade aqui, acho que a fala do Ricardo vai ao encontro aqui do nosso tema, né, do alternativos, né? Ele trouxe alguns pontos que ele acha interessante aí as fundações olhar. Então, Rafael, continua aí com a tua apresentação. Depois a gente passa aqui a bola para o Diego e a gente faz um bate-papo. Eu não poderia concordar mais com você, Wellington. Eu até vou voltando aqui a compartilhar. Eu acho que uma coisa que eu falei no meu primeiro slide, que é alinhamento e governança. Vocês devem estar vendo aí, estou fazendo só um recap, assim, que realmente hoje em dia não tem espaço para você não estar alinhado, não ter uma governança padrão nacional e internacional. Acho que é essencial. E a segunda coisa que ele falou, eu estou projetando de novo aqui o gráfico dos fundos, que ele falou track record, né, que é histórico. Acho que o legal de ter fundos desde 2010 até 2015, que você consegue mostrar um longo track record, né? Eu tinha parado, se não me falha a memória, eu ia sair de uma base de investidores diversificada e uma base de produtos também diversificados dentro de uma classe só de crédito. Né? Eu acho que o nosso intuito agora, de certa forma, um pouco como o doutor Ricardo falou, não é só diversificar, nosso caso é diversificar os investidores, que é trazer essa classe importante institucional, então a gente espera também que o investidor institucional também esteja olhando para essa diversificação de classe, de correlação, para que no final minimize risco. Né? Então, o que a Root Capital tem aqui também de talvez básico no cenário internacional, a gente tem um conselho consultivo dentro de uma governança importante, ter o famoso cabelo grisalho ou pouco cabelo, né? No nosso caso aqui, o Carlos Groh e o Winston Fritz trazem esse lado de um conselho consultivo importante, uma empresa gerida não por uma pessoa só, tem um comitê executivo com pessoas muito experientes, no caso aqui eu tenho mais de 26 anos de mercado, Guilherme Legatti trabalha 16 anos na Root Capital, Sérgio Pessoa tem mais de 25 anos de mercado, e o Felipe Neymar juntos, a gente compõe um comitê executivo experiente dentro de uma empresa, que é importante você ter essa estrutura de senioridade, não é apenas uma pessoa, se a pessoa vai embora, o que acontece com a empresa? Isso é importante ter a continuidade. E que o meu sócio sempre brinca, não adianta você pegar o Messi, Cristiano Ronaldo, o Ganso e achar que esse time vai ganhar. Esse time tem que jogar junto. Então, acho que o legal de olhando estruturas de empresas é importante ver se esse time já joga junto há algum tempo, se já deu liga. E aqui na Root Capital, as pessoas estão juntas há mais de 10 anos, na média. Então, de certa forma, é importante para quando analisa não só o produto, mas quem está por trás do produto e quanto tempo esse time está junto. Né? Então, a Root Capital é uma casa que faz isso há bastante tempo junto. Né? E agora, um pouco voltando para o que o doutor Ricardo estava falando, eu acho que para você, de certa forma, se defender, minimizar risco, acho que a primeira coisa é buscar produtos que tenham baixa correlação, que aí você sim está diversificando. Não adianta o pré subiu, todo mundo perde dinheiro, a bolsa caiu, todo mundo perde dinheiro. Ou lojas americanas quebrou e você tem 10 fundos de crédito e os 10 tinham lojas americanas, você não tem diversificação nenhuma. Então, um dos propósitos da Root Capital é oferecer produtos agnósticos, tanto a cenário macro, político, como mercado. Não é porque tem um evento de mercado que o nosso fundo deveria ser extremamente afetado. E a segunda coisa, de novo, é baixa correlação. É bonito falar essas coisas também, sem dar exemplos tangíveis. Baixa correlação é janeiro de 2023, quando a loja Americanas quebrou. É segundo semestre de 2023, quando a Light quebrou. É semana passada, quando a Braskem contratou consultores, é quando a Ambipar pede uma cautelar. Aí você vê a correlação entre os fundos. Se não está fazendo, todo mundo está fazendo exatamente a mesma coisa. A gente aqui na Root Capital, a gente acredita que diversificação, vou até falar um pouco mais para frente, não é estar super diversificado. Porque o conceito de diversificação é diversificação ótima. Não é nem ter 3 papéis ou 3 fundos, nem ter 150 papéis. Se você passa a ter 150 papéis, você tem tudo. Aí você não está diversificado, né? Então aqui a gente tenta ser bem específico nos créditos que a gente entra para oferecer para os investidores baixa correlação. A gente não quer ser mais um dos problemas que você vai ter. Putz, mais um cara que tinha Braskem, mais um cara que tinha lojas americanas. A gente quer poder fazer uma análise e decidir. Eu quero estar nesses nomes, eu preciso estar nesses nomes, e dessa forma oferecendo essa baixa correlação
nosso fundo versus outros fundos. E mais do que nada, preservação de capital. Entender o pior cenário de cada investimento. Eu não quero ser aquele cara que investiu num crédito que perdeu 80% do valor. Esse não é o meu trabalho. Meu trabalho tem que preservar o capital, porque crédito, no final do dia, você empresta bastante para receber uma renda fixa. Então, se você tem risco de perder muito, é um crédito que você não pode fazer. Então, nosso foco é muito em produtos agnósticos, entendendo o cenário macro e político brasileiro, baixa correlação com os demais produtos da indústria e, por fim, preservando capital, não tomando os riscos desnecessários. Né? Agora, falar bem rapidinho sobre o espectro de mercado, como é que a gente vê e como é que o mercado vê. A visão tradicional é aquela coisa: eu quero ter mais retorno de crédito, eu tenho que ter muito mais risco de crédito. Então, high grade tem pouco risco de crédito, tem pouco retorno, high grade estruturado tem um pouquinho mais de risco de crédito, um pouquinho mais de retorno, até chegar nos past situations pancadaria, um absurdo risco de crédito para ter um retorno alto. Essa é a visão tradicional de mercado. A gente tenta ver de outro prisma, porque esse não é o único risco que tem. A gente gosta de entender o seguinte, por isso que essa plateia aqui é essencial, porque vocês têm o melhor ativo do Brasil. Vocês têm passivo, e passivo de longo prazo. A gente acredita que se você abre mão de liquidez, você consegue trocar liquidez por retorno. Então a gente apresenta aquele gráfico anterior, com risco de crédito como risco de liquidez. Ele nada mais é o seguinte: se você quer ter um ativo super líquido, não vai ter prêmio. Se eu posso entrar e sair hoje, não vai ter muito prêmio. Então ele vai ter extrema liquidez, mas vai te render menos. Isso é razoável. Por outro lado, se você vai abrindo mão de liquidez, você consegue pegar títulos um pouquinho mais líquidos que deveriam compensar por essa liquidez com retorno, não necessariamente risco de crédito. Então a gente acha assim, se você quer coisa líquida, pouco retorno, se você vai abrindo mão de liquidez, você vai tendo mais retorno. Um caso clássico é um precatório federal. É risco soberano, é risco governo, mas é super ilíquido. Risco de crédito baixíssimo, é risco do governo de te pagar. Só que ele é mega líquido, só que ele te dá um retorno alto. Então, abrindo mão de liquidez, você consegue extrair muito retorno no Brasil, que é um país que as pessoas, por ter um juros alto tradicional, por ter liquidez alta numa LFT, num CDB, tradicionalmente as pessoas empossam capital no curto prazo. Traduzindo um exemplo bem rápido aqui para vocês, tá? Vamos dizer que a gente tem dois investimentos e vamos ver qual é o mais arriscado do ponto de vista de crédito e qual que você gostaria de ter. O primeiro vamos pensar na DASA, tá? Uma empresa de saúde que paga CDI mais 4,5, um prazo longuíssimo, de 7 a 10 anos a debênture, ela é quirografária, tem garantia nenhuma. Você só tem, assim, não tem garantia nenhuma. A empresa está 6 vezes alavancada, isto é, ela precisa de 6 anos de fluxo de caixa de 6 anos para pagar a dívida. Ela tem vários desafios operacionais, um setor que está muito conturbado. O que esse papel tem? Tem alta liquidez, você consegue uma debênture, você consegue vender e comprar a hora que você quiser. Deixa eu comparar isso com outro ativo. Vamos fingir que o último terreno da Avenida Atlântica de Copacabana, uma empresa vendeu 100% do empreendimento, um VGV, né, que é o valor de venda dos apartamentos, de 150 milhões de reais, e ela precisa de 30 milhões para subir o prédio. Ela está disposta a te dar como garantia o terreno, os recebíveis, os estoques e o aval da família da incorporadora, que é a família Klabin. Tá? Um prazo de 3 anos, nos mesmos CDI mais 4,5. Qual a operação que tem menos risco de crédito? Na minha cabeça, o empreendimento de Copacabana, que tem a garantia do terreno, do imóvel, do aval da família Klabin e tudo mais, é muito menos arriscado do que dar uma dívida sem garantia nenhuma numa empresa alavancada num setor conturbado como a DASA de saúde. Só qual o problema? Qual é a pegadinha aqui? É que a DASA, a debênture, eu consigo vender a hora que eu quiser. Eu consigo botar no fundo líquido. Já o CRI que eu montei, que só eu tenho, porque eu que originei, eu que conheço o incorporador, que eu tenho todas as garantias, eu não consigo vender amanhã se eu quiser. Eu vou ter que educar alguém, eu vou ter que esperar e tudo mais, então ele é mais ilíquido. Só que aqui eu consigo, de certa forma, comparar uma operação que todo mundo tem nos fundos de high grade, porque é altamente líquida que é a DASA, mas que, na minha opinião, tem maior risco de crédito e maior risco de mercado. Enquanto o meu CRI, ele não tem muita liquidez, mas ele tem menos risco de crédito, menos risco de mercado, e eu comprando isso sozinho, eu já estou oferecendo para o meu investidor uma diversificação, porque só eu tenho essa operação. Então, só eu vou ganhar ou perder com esse crédito. Eu estou trazendo a diversificação que o Dr. Ricardo falou há pouco. Seguindo aqui, assim, é importante a gente também entender que a gente está num momento peculiar no Brasil, de certa forma, para o crédito. Não é aquela hora, não é a hora do oba-oba em crédito. A gente tem, infelizmente,
vinha de uma sequência de recuperações iniciais muito altos, né? Assim, esse gráfico basicamente mostra uma correlação importante. Juros sobe, fica mais difícil as empresas pagarem, então elas quebram, você tem mais recuperação judicial. Então, hoje a gente está com um nível patamar de juros alto, se você olha para os últimos 12 anos, a Selic aí em torno de 14 indo para 15, não é à toa que a linha verde escura aqui é número de empresas quebrando. Você vê que tem um lag de tempo, né? Os juros começam a subir, que é a cor de abacate aqui, depois a linha verde escura sobe. Juros começam a cair, depois a linha escura cai. Isto é, juros começam a subir, as empresas passam a quebrar. Juros começam a cair, empresas param de quebrar. E assim é. Essa é uma relação tradicional em crédito. Sempre foi assim, provavelmente sempre vai continuar assim e faz sentido seguir assim. Mas o que é curioso, né? O mercado de crédito ano passado teve uma captação absurda. Né? Todo mundo fala que entraram 300 bilhões de reais em fundos de crédito, o que é muito dinheiro. Só que o que eu falei agora há pouco? E por que vocês têm o melhor ativo do mundo? Desses 302 bilhões de reais que entraram na indústria, cerca de 300 bilhões que entraram na captação líquida na indústria, 302 bilhões entrou em fundos entre D0 e D60. Isto é, prazo máximo de resgate 60 dias. Eu invisto hoje, eu tiro amanhã, tiro em 10 dias, tiro até 60 dias. Entrou 302 bilhões de reais. Fundos acima de D61 dias teve saída de dinheiro. Ninguém investiu nessa classe de ativo. Ninguém quis abrir mão de liquidez. O que isso quer dizer? Eu acabei de mostrar que tem muita empresa quebrando, muita empresa desesperadamente precisando de liquidez, e os veículos que fazem isso, que são os veículos mais ilíquidos, acima de D61, têm menos dinheiro, o que torna a vida do gestor mais fácil. Eu sou um gestor de fundo D180, D360 de liquidez. Eu tenho cada vez menos competição. E, por outro lado, eu tenho muita empresa precisando de dinheiro. Então, eu escolho de uma piscina muito maior, com menos competição, minha vida fica fácil. Eu consigo ditar preço, que é o spread, e estrutura, que é mais garantia. Então, meu risco, nesse momento, ele diminui o risco de crédito. Ele fica melhor com carrego maior. Então, quando a gente olha para essa dinâmica, ela se torna muito interessante. Aqui é um exemplo de operação que eu sempre dou e desculpo para quem já ouviu isso algumas vezes. Uma indústria que muita gente não gosta, açúcar e álcool. Muitas empresas quebraram no passado. A usina Coruripe é uma empresa que ela é mais ou menos a quinta do setor. Você tem Raízen, Cosan, tudo mais, ela é a quinta do setor. São Martinho, ela é a quinta. Eu tentei comprar precatórios delas durante 2 anos. Ela tem 2 precatórios que junto dá 4 bilhões de reais. Eu ofereci 1 bilhão na mão dela. Falei, doutor, tá aqui, ó, 1 bilhão, você resolve todos os seus problemas, paga toda a sua dívida, bota um dividendo no bolso. Ela falou, Rafael, se eu te vender por 1 bilhão, você vai lucrar 3 bi. Eu nunca vou lucrar 3 bi, eu não quero vender isso. Eu falei, poxa, mas você precisa de dinheiro. E aí o CFO falou, preciso de 500 milhões para financiar o canavial, financiar a expansão, financiar a safra. Eu falei, então, você precisa de 500 milhões, vende por 1 bi, financia tudo, ainda bota um dividendo de 500. Eu falei, não quero fazer. Aí eu falei, cara, e se eu te emprestar, então, 500 milhões de reais, a CDI mais 9, e você me dá como garantia 4 bilhões de precatório? Parece uma coisa contraintuitiva aqui, né? Na verdade, na minha cabeça aqui, essa operação, o risco de crédito é muito baixo, porque a empresa é a quinta maior do setor. E se ela não me pagar, eu emprestei 500 milhões e pego 4 bilhões em garantia. A gente brinca na Luto Capital que assim, se tudo der errado, eu ganho CDI mais 9. Se tudo der certo, ela não me paga, eu tomo 4 bilhões de precatórios e vendo no mercado e ganho muito dinheiro. Esse é o momento atual. As empresas precisam de capital, e se você tem uma capacidade de originação e de estruturação com bons advogados, a gente tem 4 advogados, sendo 2 sócios sênior da empresa, que ajudam a estruturar essa operação para que a gente tenha o colateral de verdade se a gente precisar. Esse é um exemplo de operação que a gente fez há 3 anos atrás, já pagou metade da dívida e, infelizmente, a gente está indo para o pior cenário, que é a gente vai receber CD mais 9. Eu não vou conseguir botar a mão nesses precatórios. Aqui é um outro exemplo de empresa aberta em bolsa. Vocês já devem ter ouvido a Ocean Pact, que é uma das principais empresas do setor de óleo e gás de prestação de serviços para a Petrobras. A gente aplica o mesmo conceito, muita garantia e carrego elevado. Essa empresa ganhou mandatos com a Petrobras, precisava comprar 2 embarcações, o mercado estava um pouco fechado. Eu falei, cara, me dá todas as suas embarcações em garantia, em alienação fiduciária, em alto mar, se eu precisar eu pego em alto mar e vendo para Shell, para outros, a troca de CD mais 5. Então a gente fez essa operação, a CDI mais 5,
A empresa conseguiu comprar as embarcações, os contratos foram ganhos e ela desalavancou. Hoje esse papel paga CDI mais 1,80. Então, não só a gente ganhou CDI mais 5 durante o período, agora a gente teve um ganho de capital. Então, hoje, o que eu estou tentando dizer é, se você consegue abrir mão de liquidez, operações não tão líquidas, tem muito prêmio, tem muito resultado para ser oferido e com muita proteção. O nosso fundo High Yield, aqui eu mostro para encerrar a performance histórica. Já o legal, como o doutor Ricardo falou, ele já tem um track record, ele já tem um histórico. É um fundo que vai fazer, está indo para o seu oitavo ano. Ele pegou lá o Covid 2020, o Baratavô do pré em 21, eleição animada em 22, Americanas em 23, RJs em 24, Tarifácio em 25. É um fundo que já foi meio que testado. E ele está aí. Ele está aí por quê? Porque ele é calcado em prêmio de liquidez. Eu pego operações ilíquidas, mas de empresas boas com muitas garantias bem estruturadas. É um fundo para dar seu CD mais 5. CD mais 5 hoje é 15 mais 5%, é 20% ao ano. Para que pensar em bolsa num negócio desse? Assim, e de novo, baixa a correlação. Se o pré sobe, cai, bolsa sobe, cai, dólar sobe, cai, eu só preciso que a empresa me pague. Não estou falando que isso é fácil, mas se você for diligente, tiver uma boa legislação, uma boa estruturação, o Brasil é um celeiro para prêmio de liquidez. Wellington, desculpa, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo. Eu vou parar aqui. Depois, se quiserem falar mais de história de performance de outros fundos e tudo mais, qualquer coisa, eu fico à disposição. Obrigado, Rafael. Acho que está no tempo, tá? Não, a gente tem ainda até as 11h30 aqui combinado com o pessoal. Mas obrigado pela apresentação. Assim, a gente vê que tem boas alternativas de investimento além do CDI da NTN, né? Acho que essa era a provocação aqui do nosso painel. E a gente volta a falar na sequência. Eu tenho algumas perguntas aqui. A gente volta a falar. Agora eu passo aqui para o Diego, que também tem uma casa que faz produtos alternativos. E, Diego, fica à vontade. Acho que já tenho aqui um bom pano de fundo aqui para a gente discutir a questão dos alternativos. Tá? Perfeito. Bom, primeiro gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer o Wellington, agradecer todo o time da APEP por nos proporcionar esse tempinho para trazer oportunidades de investimento para vocês. E agradecer vocês que estão participando do painel. E acho que é um tema super relevante. Quando a gente está falando em investimentos alternativos, é uma coisa que muitas vezes não está no nosso dia a dia, mas a minha ideia hoje é mostrar uma gama um pouco mais ampla de oportunidades que tem nesse segmento. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação para nós tratarmos e aprofundarmos um pouco esse tema. Bom, vamos lá. A ideia hoje não é a gente falar de um produto específico, e sim tratar de um conceito, que é a questão do investimento alternativo. E quando a gente vem falando de investimento num fundo de pensão, especialmente planos CDs, né, que tem um desafio maior do que os BDs que normalmente já estão ali, muitas vezes com títulos comprados, adquiridos na curva, e que já estão ali, muitas vezes, casados com o seu passivo. Eu entendo que a maior parte do mercado realmente faz os estudos de LM e já fez esse casamento necessário. Mas falando de plano CD, normalmente a gente tem ali uma exposição de CDI, né, que acaba sendo a exposição base, e muitas vezes você tem como alternativas a NTNB, o IMAB, o investimento em IMAB, e na Bolsa. E quando a gente olha aqui para esse gráfico à esquerda, é bem interessante notar como ambos têm uma correlação muito parecida. É interessante, né, você pensar que bolsa e título público de longo prazo têm um comportamento parecido. E eles têm justamente porque, normalmente, quando você está fazendo valuation de companhias de renda, quando você está fazendo valuation de companhias, você desconta por uma taxa de juros, e geralmente essa taxa de juros é aquela taxa de longo prazo. Então, você vê que o comportamento de ambos, claro que a bolsa é muito mais nervoso aqui o comportamento, mas ambos têm uma mesma direção. Inclusive, tem uma correlação relativamente alta, como a gente olha aqui do lado direito, no gráfico à direita. Isso é importante para a gente notar que quão fundamental é buscar novas alternativas, né? E aí, quando a gente normalmente olha para o leque disponível, a gente tem a possibilidade de investir em outros gestores de renda variável, que descasam um pouco do Ibovespa. Normalmente, a gente tem a opção do IHFA, que é o Índice de Fundos Multimercados. Hoje é um conceito bastante presente dentro das fundações.
E do lado direito nós temos aqui o IDA, que é o índice que avalia ali o crédito privado. E o que chama atenção aqui, a gente fez um estudo onde a gente pegou os gestores da indústria de um modo geral, para tentar identificar quais gestores conseguem ou conseguiram, por exemplo, no último ano, superar os seus respectivos benchmarks, ou seja, Ibovespa, IHFA e IDA. E aqui mostra para vocês um desafio que vocês têm, que é justamente a escolha desse gestor. Porque, como a gente pode ver, apenas os gestores do primeiro quartil conseguem superar aqui esse benchmark, né? A gente olha tanto do lado do Ibovespa, aqui é onde a gente vê que tirando o primeiro quartil, ainda assim a média fica aqui para baixo da linha d'água, que é o benchmark. Quando a gente fala do multimercado, quando a gente exclui os gestores melhores também, essa proporção diminui aqui. E quando a gente está falando do crédito, a mesma coisa. Então, além de vocês terem o desafio, como dirigentes dos fundos de pensão, de escolher boas opções de investimento, de escolher as classes corretas, vocês ainda têm o desafio de trazer e escolher bons gestores. Diante disso, qual que é a melhor forma? Acho que tanto o Dr. Ricardo, o Herbert colocou, o Wellington e o Rafael vem trazendo, a melhor forma é diversificar, é você buscar alternativas diante de todos esses desafios. E quando a gente está falando de desafios, quando a gente está falando de diversificar, eu trouxe três classes para a gente avaliar. A primeira delas, que até foi o ponto abordado aqui pelo Dr. Ricardo, justamente a questão dos FIPs, né? FIP é uma classe de investimento que a gente muitas vezes ficou com uma imagem negativa nos últimos anos, mas eu quis trazer um pouco desse conceito para nós olharmos. Primeiro, é uma classe que gera retorno. Eu vou mostrar para vocês que efetivamente existem casos ali que não performaram bem, claramente, mas a média da classe é uma classe que entrega boa performance, olhando para o mercado como um todo. Ele tem um horizonte de investimento bastante adequado a um fundo de pensão, porque a gente está falando de um investimento de longo prazo. O Rafael tratou bem isso na apresentação dele, que às vezes você olhar e abrir mão de liquidez pode te trazer bons retornos. O FIP entra nessa mesma categoria, claro que muito diferente de um crédito que tem um ciclo mais curto, no caso do FIP é um ciclo um pouco mais longo, mas traz ainda um bom nível de retorno. Traz diversificação, porque em geral você pode entrar em momentos diferentes da companhia, você pode entrar num fundo de venture capital, que é o momento ali no primeiro estágio da companhia, ou você pode entrar num produto mais private equity tradicional, onde que o mercado chama de PE, que é onde você tem ali mais as empresas no momento que elas estão crescendo. E muitas vezes você tem acesso a oportunidades que não tem no mercado. Por exemplo, setores que não estão disponíveis na bolsa, setores que não estão disponíveis no crédito, você tem a oportunidade de buscar ali alternativas diferenciadas. Então, uma classe que traz diferenciação. E quando a gente olha para retorno médio, que eu sinalizei anteriormente, interessante aqui, né, a gente olhar qual que é o retorno médio da indústria, né? E quando a gente pega que a mediana da indústria, a gente está falando que entrega uma TIR de 16%. É um retorno bastante adequado para um fundo de previdência. Se bem escolhido, se a fundação consegue selecionar bons gestores, a gente está falando numa TIR média aqui de 35 para o primeiro quartil, ou seja, 35% ao ano, se você conseguir selecionar aqueles 25% melhores gestores. Como eu mostrei anteriormente, esse desafio da seleção de gestores não é só no FIP, é em todas as classes. E aqui, ao você selecionar bem o FIP, você consegue efetivamente buscar bons retornos e até superiores a todas aquelas classes. 35% a bolsa não tem dado, o multimercado não tem dado e a próprio crédito privado também não tem conseguido entregar esse nível, até porque é renda fixa. Então aqui mostra um pouco desse efeito. É claro que existe o ponto ao outro lado da moeda. Quando a gente olha aqui para o mínimo ou mesmo para o quartil de baixo, a gente vê realmente que tem aqui uma dificuldade que os piores gestores, os gestores que pior performaram, praticamente não entregam nada, não tem TIR positivo, ou seja, eles subtraem o valor. E por isso o FIP tem que ser analisado realmente como uma classe alternativa, onde você põe um pedacinho do seu portfólio para diversificar, mas que agrega como um todo. Lógico que tecnologia, isso é muito, eu vejo, essa discussão sempre vem à tona. Ah, e o setor de tecnologia, como que é? A gente vê aqui pelo meio, por essa tabela do meio, que é justamente onde a gente está pegando o setor de tech, que ele é um pouco mais desafiador, tá? Essa tabela do meio traz tech, a esquerda é X-Tech e a direita é todos os fundos. Aqui com tech é um pouquinho mais difícil, porque em geral são empresas que estão ali mais no estágio inicial. Mas, de qualquer forma, o que eu quis trazer é que é uma classe que a gente tem que olhar e é uma classe que faz sentido.
E trazendo um pouco dessa classe, essa classe já está virando uma segunda derivada no mercado. A primeira derivada, claramente, foi o próprio primário, que a gente fala, que é quando os gestores emitem a cota e você entra ali no instante zero. Mas o que a gente tem visto é um desenvolvimento bastante expressivo do mercado de secundários. Então, o mercado secundário de FIPs vem crescendo, e quando a gente olha aqui à esquerda, é um mercado que vem ganhando volume globalmente. Hoje ele já ele cresce mais de 12%, é praticamente uma das classes que mais cresce no mundo. E quando a gente olha aqui à direita, a gente vê realmente que foi a classe que mais acelerou em 2023 em relação aos últimos anos. Então, os FIPs eles podem ser buyout, quando você está comprando efetivamente o controle, ele pode ser de real estate, de growth, crescimento, venture capital, direct lending, infraestrutura, distressed, tem várias possibilidades. Mas secundária é uma classe que vem ganhando notoriedade justamente porque ela engloba todas essas outras classes. E olhando aqui na sequência, a gente vê que é uma classe que tem uma relação risco-retorno muito boa, né? A gente vê que ela tem menos risco aqui, esse gráfico à esquerda, ele mostra o desvio padrão dentro das classes, ou seja, aquela que tem a menor bolinha, aquela que tem menos desvio padrão, e a gente tem visto que é uma classe que vem tendo bons retornos globalmente e com bons níveis de risco, quando comparado às demais classes. Então, eu quis trazer o FIP como uma alternativa de um modo a desmistificar o fato de falar que é uma classe que não entrega performance e de um modo a desmistificar que é uma classe que você também tem poucas alternativas ali disponíveis. A gente tem tanto o primário como o secundário entregando bons resultados. Isso foi a ideia do FIP, que é o produto talvez mais ilíquido disponível quando a gente está falando do leque de ativos ilíquidos. Agora, falando, eu trouxe um conceito de FDIC. Né? FDIC é uma classe que vem ganhando notoriedade, especialmente quando a gente pensa num horizonte mais de curto prazo, porque vamos lembrar que teve a mudança na legislação, então FDICs passou a ser permitido para o público em geral, então as pessoas físicas começaram a acessar FDICs, e isso fez o mercado que já vinha numa crescente atingir patamares bastante elevados. A gente está falando hoje de um mercado de 800 bilhões de reais, que tem estudos do setor que indicam que rapidamente ele cruza a linha de 1 trilhão de reais no segmento, o que é bastante interessante em relação à disponibilidade de ativos. E eles servem muitas vezes como uma alternativa, quando a gente olha aqui à esquerda, de um cenário mais desafiador, onde o spread de crédito vem caindo. Então, quando a gente está falando em ativos hoje, AAA, que é aquele ativo de menor risco, vamos dizer assim, com base nas agências de rating, a gente está falando que são ativos que têm níveis de retorno bem abaixo. Então, se a gente voltar aqui, não muito para trás, se a gente voltar a junho de 2023, a gente conseguia comprar ativos de crédito a CDI mais 1,5, ativos com rating AAA, ou até mesmo CDI mais 3, quando a gente estava falando em ativos AA ou A. Hoje esses prêmios não existem mais. Hoje esses prêmios estão bastante fechados e a gente tem que buscar alternativas. Pode ser uma alternativa, como o Rafael colocou, de um fundo mais longo, mas o FDIC também serve como uma alternativa aqui, pensando nesse segmento. Lembrando que esses fundos longos também acabam comprando um pouco de FDIC. E quando a gente está falando de FDIC, a gente está falando em spreads mais altos, como eu falei, e spreads que tendem a ter menos volatilidade, justamente porque são ciclos diferentes, quando a gente está falando do perfil do investimento que está dentro. Ele permite investir em créditos performados, o que é bem interessante, porque no final do dia, o FDIC ele é uma carteira de recebíveis pulverizada. E essa carteira ela pode ser de um recebível que, inclusive, o serviço já foi prestado. Então, é muito comum dentro dos FDICs ser um FDIC de desconto de duplicata, e o serviço que já foi entregue é só uma duplicata para pagar. Crédito consignado, você pega a carteira de consignados, eventualmente INSS, governo estadual, municipal, que também é um crédito ali bastante seguro. Você tem cartão de crédito como alternativa. Vamos lembrar que vários comerciantes que vendem ali na maquininha do dia a dia, eles fazem antecipação da venda, porque quando eles vendem, eles só vão receber em 30 dias. Então, eles precisam desse capital para fazer capital de giro. E isso faz com que o crédito, os FDICs sejam uma alternativa para fazer esse desconto. Os FDICs apresentam estruturas que mitigam risco, porque como você segmenta ele em séries, você tem muitas vezes a sênior, uma mezanine, uma subordinada,
você entrega para o participante, você entrega para quem está tomando esse recurso, você pode falar, eu quero estar na sênior mais seguro, ou eu quero buscar um pouco mais de retorno, vou para uma mezanino sem abrir mão totalmente da proteção, ou vou para uma subordinada que te dá nenhuma proteção, mas te dá muito mais retorno. Então, aqui traz essa possibilidade de você escolher dentro de uma mesma estrutura de crédito 3 níveis diferentes de exposição. Muitas vezes, a ideia da subordinação é aquela ideia de encher o copinho. Então, vamos supor que a gente tem uma operação ali que tem, hoje, do 100% do tamanho da operação, 50 é sênior, 30 é mezanino, 20 subordinado. Se dentro desses recebíveis tiver uma inadimplência de 10%, vai afetar somente o cotista da subordinada. Então, enquanto essa inadimplência não passar 20%, não vai chegar no mezanino. Se ela passar dos 20%, vai atingir o cotista mezanino, mas ainda assim o sênior está protegido. Então, para o cotista sênior ser atingido, a gente está falando de uma inadimplência que eventualmente precisaria passar de 50%, que é muito alto. Então, essa estrutura de cotas traz uma proteção adicional. Você tem também uma questão de alinhamento de interesses, porque muitas vezes quem está posicionado na subordinada é o próprio originador, é quem está conseguindo construir essa carteira de recebíveis. E ali você tem um alinhamento de interesse, como ele vai ser o primeiro a ser prejudicado numa eventual inadimplência, você traz ele para a mesma mesa que você, e ele está totalmente alinhado a proteger o capital, porque o dele será impactado primeiro. Além disso, você tem uma diversificação. Muitas vezes, quando a gente está falando em crédito, a gente tem muita concentração em determinados setores. Você tem a estrutura de multi-rate, multi-sacado, que permite uma pulverização gigantesca em descontos de recebíveis muito pequenos em termos de valor, o que é muito interessante, porque quando você trabalha, às vezes, com menores créditos, você consegue ter taxas mais atrativas. E você tem a questão da marcação a mercado, que não tem uma debênture hoje, ela é marcada todo dia, e um FDIC, como você está na sênior, você está protegido e a inadimplência está pegando só a subordinada oscila, mas a sênior mantém uma estabilidade. Então é uma classe bem interessante do ponto de vista. Eu trouxe um exemplo de um FDIC aqui, só para a gente ter uma ideia, que é um FDIC que saiu a sênior, a CDI mais 3%, 68 das cotas no sênior, 22% das cotas foram mezanino a CDI mais 5%, e 10% ficou com a subordinada, que é justamente a diferença entre a taxa de cessão e o pagamento das outras. Fica com a diferença. E só para a gente ter uma ideia, era um FDIC que fazia desconto de recebíveis do Mercado Livre, e o Mercado Livre capta a CDI mais 0,45. Do Itaú, que faz aqui basicamente a CDI mais 1, a subordinada sem garantia nenhuma, aquela LF mais agressiva. Então, eu peguei o ativo mais arriscado do Itaú. Da Vivo, o grupo Telefônica, CDI mais 0,50. Da Cielo, CDI mais 0,50. E aí você olha e fala, bom, o FDIC está diversificando entre diversas empresas aqui, desconto de recebíveis de diversas empresas, todas empresas de boa qualidade, que você não consegue taxas de retorno aqui razoáveis, perto do que está cobrando, e você vai receber CDI mais 3, ainda com uma garantia de que se 32% desses ativos inadimplirem aqui embaixo, se essas empresas aqui, que são empresas de grande porte, ainda assim elas inadimplirem, você ainda conseguiria receber o seu recurso com toda certeza. Então, interessante, né, você ver essa relação risco-retorno e como essa classe pode ser também uma alternativa de investimentos diferente para agregar performance para as fundações. Eu trouxe por último aqui uma terceira classe de investimentos para a gente olhar, que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são regidos pelo 175, eles fazem parte de uma estrutura de condomínio fechado, então você compra a cota daquele fundo, e no final do dia, quando a gente está olhando aqui à direita nessa imagem ilustrativa, na prática, o que é? O fundo imobiliário é dono do ativo imobiliário, esse ativo imobiliário devolve as receitas para o fundo, que amortiza e paga juros para os investidores. Tá? Então, esses fundos imobiliários eles permitem acessar o mercado imobiliário muito mais fácil do que você comprar um imóvel, que era uma opção antigamente bastante disponível para as fundações. Ele traz uma diversificação, porque o mercado imobiliário tem pouca opção de ativos, especialmente em equity. A gente está falando em crédito, tem um pouco mais, mas em equity tem pouco. Ele te traz liquidez, porque é uma cota negociada em bolsa, como se fosse uma ação. Tem isenção do IR, que não se aplica às fundações, e a gestão profissional.
E dentro do conceito de fundo imobiliário, você ainda pode diversificar bastante, né? Quando a gente olha aqui para a direita, a gente tem diversos tipos de fundo imobiliário. A gente tem o que a gente chama de fundo de tijolo, e dentro dos fundos de tijolo, ele pode ser lá de corporativa, galpão logístico, shopping center, renda, até mesmo residencial. Tem os fundos de papel, que muitas vezes compram CRIs, compram as dívidas efetivamente do mercado. E tem, por último aqui, os fundos que são hedge funds imobiliários, que são como se fossem uns multimercados imobiliários aqui que fazem um pouco de tudo dentro do segmento. Então, especula ativo imobiliário, compra e vende, investe um pouco em renda, faz, às vezes, crédito, tem um pouco de tudo aqui que tem uma dinâmica maior, uma gestão mais profissional. Mas é interessante como é uma classe que eu vejo pouco explorada pelos fundos de pensão e que tem bons níveis de retorno. É um mercado que não é tão grande quanto dos FDICs, né? Quando a gente olha para os FDICs aqui, a gente está falando de um mercado de 142 bi de fundos imobiliários, mas é um mercado que já tem 2 milhões e 800 mil pessoas investindo. Então, as pessoas físicas tomaram esse mercado inicialmente, foram à frente desse mercado até mesmo com os fundos, dos fundos de pensão, até pela questão da isenção do imposto de renda, que foi o que atraiu esses participantes. E a indústria é bem dividida, então, como eu falei, tem diversos fundos, recebíveis, logísticos, shopping centers. Aqui eu trouxe uma abertura do que é hoje o IFIX, que é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários. E quando a gente está falando do IFIX, se a gente olhar o desempenho dele aqui desde lá de trás, desde 2011, ele entregou até bastante interessante, como ele entregou algo bem próximo do CDI, até acima. E poucos investimentos bateram o CDI nesse período. Tá? Se a gente olhar os investimentos tradicionais, não bateram. Aí você fala, Diego, mas bateu e agora? Como é que está o prêmio? Será que tem sentido? Quando a gente olha hoje para o dividend yield do IFIX, a gente está falando que você tem um prêmio de 4,85 contra a NTNB de equivalência. Ou seja, comprar um fundo imobiliário bem selecionado, você consegue ter um prêmio, ou mesmo o IFIX, que é o índice, você consegue ter um prêmio em relação a B bastante atrativo. E aqui, para a gente ter uma ideia da relação risco-retorno, essa primeira bolinha, claro, é o CDI, a segunda bolinha aqui é o IFIX, a terceira bolinha é o Ibovespa, e a quarta bolinha é o IMOB, que são as ações do setor imobiliário. Olha como ele tem muito menos risco que bolsa, também é um ativo negociado em bolsa, mas tem um nível de retorno e nível de risco bem inferior. E aí, quando a gente está falando para esses ativos, por exemplo, em 2025, são ativos que estão tendo performance bastante interessante, cerca de 14% aqui esse ano, 18% para alguns setores. Inclusive, saiu uma reportagem no Valor recentemente sobre o boom do desempenho dos fundos de shopping centers, e realmente rendeu já 18% esse ano, que é bem interessante em termos de performance. E essas classes todas praticamente tiveram bons desempenhos. E para o lado direito aqui, a gente vê um indicador que é o preço sobre valor patrimonial, mostrando que boa parte desses fundos ainda tem desconto sobre o valor patrimonial. Então, sobre os laudos de avaliação, você ainda tem descontos atrativos que fazem a classe se tornar uma boa alternativa dentro dessa estrutura. E aí esse mercado ainda está derivando para um próximo passo, que é justamente uma coisa extremamente inovadora que está saindo, que é a estrutura de cotas que a CVM, que a nova legislação da CVM trouxe, a 175 permitiu, que é a questão da subordinação. Então você pode agora dentro de um fundo ter uma cota sênior e uma cota subordinada, que é justamente traz um pouco do conceito do FDIC, que é onde o risco está mais embutido ali na subordinada, e a sênior fica com um retorno mais garantido. Então, tá saindo alguns fundos no mercado onde a cota sênior fica preferencial em relação a pagamento de aluguel, em relação a tudo isso, e a cota subordinada fica ali basicamente com um eventual sobejo de uma venda do ativo e tudo mais. Então, aqui vai permitir que vocês, investidores, tenham a opcionalidade de entrar nas duas, ou efetivamente escolher se eu quero mais renda ou se eu quero valorização do ativo puramente. E aí captura, claro, com uma cota subordinada menor do que 100%, você capturaria esse efeito da valorização do ativo de forma muito mais representativa. Então, eu quis trazer essas oportunidades de investimento até para trazer essa discussão um pouco para a mesa, como existem boas alternativas, como esses ativos muitas vezes são descartados ou pouco observados pelas fundações e que podem agregar performance, podem agregar menor risco e trazer diversificação para a carteira. Então, acho que era isso que eu queria passar.
agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês e me colocar à disposição caso surja alguma dúvida. Obrigado, Diego. Muito bom, né? É, eu tenho algumas questões aqui, mas para deixar você tomar uma água aí, eu vou passar eu vou mandar uma pergunta aqui do Dica- Nicanor Castro, e aí é para o Rafael, e aí depois eu volto com algumas questões aqui do nosso painel. Rafael, tá por aí? Tô sim, tô por aqui. Tá. O Nicanor, ele pediu para falar aí mais sobre o setor de açúcar e álcool, né? Como é que tá esse setor na tua visão? O que que tem de oportunidade? É um setor que ele apresenta riscos diversos, né? Assim, tanto para o positivo quanto negativo. Assim como no agro, a questão da safra é importante, a questão do financiamento. Sim, começa pelos juros altos. Juros altos é muito ruim para o negócio. Número dois, a volatilidade do clima, das safras. E eu sempre boto assim, a gente pega os campeões das indústrias, né? Em crédito, a gente às vezes não é pago para ser o herói, é pago para não ser o vilão, né? Então, se você pensa assim, poxa, eu tenho que investir em bancos, se você investir no Itaú, no Bradesco, no Santander, você vai dormir tranquilo. Se você vai para o 15º banco, você fica meio que riscos talvez que você não gostaria de tomar. E o problema do setor de açúcar e álcool, a gente vê os campeões, né? No meu exemplo, Itaú, Bradesco, Santander, se você pega os campeões de açúcar e álcool, vamos falar da Raizen. Quem são os sócios da Raizen? Estamos falando do Rubens Ometo e da Shell. E a empresa está 4 vezes alavancada. Então, é uma indústria cíclica, é uma indústria que pede atenção, assim como o agro como um todo, o açúcar e álcool também pede atenção. Então, é muito assim, estuda quem está por detrás, estuda o fluxo de caixa, estuda a safra, estuda o financiamento da safra, estuda o capex do canavial. Tem muita gente que não tem cana própria. Aí você depende de cana de terceiros. E o ciclo da cana são 7 anos. Você está fazendo capex para ter a cana depois. Sem cana não sai açúcar nem álcool. Você tem que ter a cana. E é um setor assim que no momento comanda muita atenção, porque ele é capital intensivo, juros altos, então muita atenção. Eu, particularmente, se você for fazer uma operação no setor de açúcar e álcool, eu olharia muito bem a sua garantia também, porque no final quem te paga é a empresa, o fluxo de caixa da empresa ou a garantia. Então, é um momento de muita atenção, tomar bastante cuidado, na nossa opinião. Legal, Rafael, obrigado. Agora eu tenho assim uma questão para os dois e acredito que as fundações até gostaria de saber também. Quais critérios vocês acham que as fundações devem priorizar na escolha de gestores nessa classe de alternativos? E aí, Diego, Rafael, se puder falar um pouquinho disso. Quer começar, Diogo? Falou. Vamos lá. Acho que o principal ponto é histórico. Acho que é importante você ter. O Rafael frisou isso bem na apresentação dele. É importante você ter gente que tem histórico, você ter conhecimento no mercado. Então, isso é fundamental, porque muitas vezes a gente vai estar falando de uma operação que, não, diferente de um fundo, você olha a cota e olha lá o Sharp dele, olha lá o desempenho dele. Aqui, muitas vezes, você está construindo operações que são para aquele momento. Então é importante que ele tenha ali bons casos de assertividade no passado. Estrutura de governança é fundamental, porque muitas vezes envolve jurídico, envolve outros segmentos que normalmente não estão tão envolvidos ali na gestão dos produtos mais tradicionais. E acho que profundidade da casa. Entender realmente, pedir um estudo de caso, até onde a casa vai, como que ela olha, no momento de estresse, qual o comportamento dela. Então, eu diria que é fundamental o qualitativo. O quantitativo acho que é menos relevante nesse caso. Eu concordo 100%. Histórico, governança, capacidade de executar, originar e controles. Uma coisa que eu adicionaria, que eu frisei na minha apresentação mais cedo, é também fluxo. Né? Aqui, infelizmente, quando a bolsa bate a 200 mil pontos, todo mundo quer comprar bolsa. Quando a bolsa cai abaixo de 100 mil, todo mundo se esconde e sai de bolsa. Calma, normalmente é o contrário. E em crédito, hoje, por exemplo, todo mundo, sem exceção, foi para o crédito super líquido. A gente não tem spread. Os fundos D0, D1, fundos high grade, fundos de debênture incentivadas estão sem spread nenhum.
Já o fundo mais ilíquido, ninguém quer de forma alguma. Então, pensa nisso. O fluxo foi todo para cá. Eu quero ir atrás dessa turma, ser o último a entrar na festa? Ou será que talvez comece uma outra festa aqui? Eu sou o primeiro da festa, né? Eu acho que fluxo também é muito importante para você se proteger. Você, o último cara da festa, talvez você está começando a ver uma festa que deveria ter uma razão de existir. Legal, obrigado. Rafael, tem uma pergunta aqui, é mais no sentido de acesso a esse crédito que você apresentou, né? Vocês são especialistas. A pergunta é: as fundações conseguem acessar essas estruturas com toda a amarração de garantias? Enfim, acho que a pergunta vai no sentido: é melhor acessar, se as fundações conseguem acessar diretamente ou se seria melhor via fundo, mas hoje as fundações conseguiria acessar como gestores acessam, gestores especializados, vocês e outros no mercado conseguem acessar essas estruturas com garantia, enfim. A gente viu que é meio, na sua apresentação, é meio um, é, é meio uma estrutura com originação, né? Mas eu fiquei na dúvida se tem um mercado para a fundação. Eu respondi essa pergunta outro dia para o varejo, para a pessoa física. Assim, eu não recomendo fazer direto, porque o crédito mais líquido, você, primeira coisa, vai precisar ter um departamento de compliance para entender todos os diretores, acionistas, CNPJs envolvidos naquilo. Porque no final do dia, um crédito é um contrato entre credor e devedor. Então, se tiver um problema, você vai ter que encarar aquela pessoa do outro lado. Então, você fazer uma análise de compliance, quem é que está do outro lado, quem teve ou quem vai estar do outro lado se tiver problema, é muito importante. Segundo, a questão jurídica. Você vai precisar ter um corpo jurídico para estruturar aquele papel, para analisar aquela garantia, para estudar se eu tiver que executar essa garantia, qual é o RGI que eu vou executar, qual é o se virar judicial, em qual corte ou de juiz que eu vou ter que encarar, se for para o tribunal, qual desembargador eu vou ter que ir. Então, a análise jurídica de estudar o pior cenário é muito importante também analisar, estruturar a operação para, se tiver o pior cenário, estar protegido e ter toda essa responsabilidade de que eu estruturei da melhor forma possível. Você precisa ter um corpo técnico de analistas que vão precificar a chance daquela empresa não pagar, que é fluxo de caixas, projetar aquele negócio todo, e também, se eu tiver que executar, o que o meu jurídico falou que eu consigo executar aquela garantia, quanto que essa garantia vale hoje, ou quanto que essa garantia vai valer quando eu executar, trazer todos os custos dessa execução, comissão, advogado, custos, ITBI, IPTU, traz para valor presente, vê quanto é que vale isso, o valor presente, e diversificar também, não entrar em uma operação sim, montar um portfólio de 30. E é o que você falou, originação. Aqui na Root Capital, a gente tem 25 originadores. A gente tem os meus sócios advogados, que aqui no Brasil, quando alguém tem problema, não contrata um assessor financeiro, contrata um advogado para blindar patrimônio. Então, eu tenho 4 advogados sêniores na Root Capital que falam com os principais escritórios de advocacia, que é uma inteligência muito importante. A gente tem 4 gestores de fundo que falam com os principais bancos quando trazem operações. A gente tem 3 times de analistas de crédito que falam com os principais brokers, investment bankers e tudo mais, para ver o que está acontecendo vindo no mercado e também indo a campo buscar a operação. Então, é muito trabalho. Crédito é muito mais difícil, não é mais difícil, mas demanda mais tempo, hora que outras classes de ativos. Então, eu sempre falo, delega para uma gestão especializada que vai cobrir todas essas caixinhas para você, que vai originar uma gama maior. E outra coisa, meu maior desafio hoje é lidar com frustração de analista. Para cada 20 operações que a gente olha, a gente faz um. Olha o número de operações que a gente tem que analisar, olha a complexidade que é. Por isso que eu sempre recomendo crédito, delega para uma equipe experiente, com alinhamento, com governança, para entregar para você uma carteira diversificada e evitar riscos desnecessários. Obrigado, Rafael. Eu caí aqui um pouquinho, mas deu para pegar a minha internet, deu uma oscilada. Diego, se quiser complementar, acho que é um tema importante aí. A casa, a Galápagos também faz crédito, né? Acho que se você quiser Uhum. complementar. Perfeito. Eu compartilho, acho que dessa opinião do Rafael. Acho que esse tipo de crédito, que é um crédito que foge do tradicional, realmente exige equipes especializadas. Então, equipes que geralmente estão ali dedicadas a esse tipo de ativo e por isso que a minha recomendação é olhar mais o conceito de fundos, tá? Eu acho que é muito mais complexo você conseguir explicar para o participante por que você tomou a decisão de investir numa empresa pequena ou numa empresa que você está olhando
como o exemplo que o Rafael olhou, tá mais interessado na própria garantia do que no ativo em si. Eu acho que isso traz uma complexidade de análise que muitas vezes é necessário você ter equipes multidisciplinares, que as fundações, infelizmente, por questões de orçamento, não conseguem construir essas equipes, né? Então, eu acho que optar por fundos é uma alternativa mais segura, na minha opinião. Não que não daria para fazer diretamente, acho que um ou outro ativo é possível, mas eu acho que se fosse para construir uma carteira diversificada com vários ativos, como o livro-texto manda, eu entendo que o fundo é uma opção mais segura. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui para os dois, né? Assim, a gente está indo aqui para o encerramento. É, e aí, Diego, se quiser começar, quais classes de ativos aí, de alternativos merece a atenção aí das fundações nos próximos anos aí, pensando em juros, enfim, tudo que a gente está vivendo hoje. Eu acho que assim, o desafio vai ser continuar rentabilizando aquele 1% que o participante muitas vezes tem na cabeça mensalmente, né? Porque a gente viveu nos últimos tempos uma bonança dos juros super elevados, mas não é um juros que dá para se perpetuar. É um juros que efetivamente ele vai cair em algum momento e a gente entende que esse ciclo de juros alto está chegando ao fim. Então, eu acho que a ideia é olhar o leque todo. Eu acho que a Previc dá essa alternativa quando ela constrói aí uma regulamentação que permite que as fundações olhem diversos ativos, trouxe essas novas oportunidades de investimento dentro da carteira, como o FIAGRO, os próprios ativos verdes. Eu acho que ela trouxe mais oportunidades. Então, eu não desprezaria nenhuma delas. Se eu pudesse destacar uma, FDIC, eu acho que é um case que vem ganhando bastante notoriedade, vem ganhando muito espaço, acho que vem sendo uma alternativa. E os fundos imobiliários com essa nova dinâmica também, e pensando na longevidade, em ativos que têm uma taxa de juros mais longa, também é uma boa alternativa diante desse cenário. Mas eu não descartaria nenhuma, eu acho que a gente tem que estar ali atento, buscando oportunidades em todos os ativos disponíveis. Eu acho que essa pergunta é muito boa. Se eu tivesse que dizer o ponto de atenção hoje é que, o que eu falei no início da apresentação, não existe almoço grátis. O que os fundos D0, D10, até D30 performaram nos últimos 2 anos não vai se repetir. O nível de spread está muito baixo, como o Diego falou. Dificilmente crédito não tem fechamento eterno. Você chega a zero, ele passa de fechar, principalmente nos não isentos. Então, o carrego dos fundos D0 a D30 está próximo para bater CDI. Então, o rendimento, assim, e o fluxo está diminuindo. Então, na minha cabeça, não existe mais esse almoço grátis que é investir em fundo D0, D10, D30. Esses fundos viraram torcedores, torcem para os prédios não abrir, eles torcem para entrar fluxo, para não ter que vender papel. Então, ponto de atenção. E eu volto para aquela máxima. Se você consegue sair disso e abrir mão de liquidez, eu brincava antigamente que existia uma boca de jacaré. O high yield rendendo CD mais 5 e os fundos high grade desse vendendo rendendo CD mais 2. Hoje, a boca de jacaré virou meio que boca de dinossauro. Os high yield continuam rendendo CD mais 5 ou mais e os fundos D0 estão rendendo CDI. 5% composto ao ano no período de 5, 10 anos, e o passivo de vocês é um passivo de longo prazo, é uma grosseria no longo prazo. Então, eu prestaria muita atenção nesses fundos D0, D10, que de fato não tem muito spread, o fluxo está diminuindo e a diferença para os demais ativos está aumentando. Então, abre a mão de liquidez um pouquinho, sai desse D0, D30, vai para um D60, D180, D360, que a boca de jacaré está muito grande hoje. Obrigado, Rafael, obrigado, Diego. Está indo aqui para o final. Obrigado aí pela participação de vocês no painel. Fique à vontade para considerações finais. Bom, pessoal, mais uma vez agradecer a oportunidade, quero agradecer o Wellington pelo painel, agradecer aqui toda a diretoria da PEP, agradecer o Rafael aqui por essa troca de informações e nos colocar aqui sempre à disposição, se necessário, é só nos acessar. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Diego. Obrigado, Wellington. Obrigado, Pepe e todos pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que do nosso lado o que a gente quer contribuir é essa contínua educação financeira, no que a gente for possível. O nosso sócio Felipe Neymar está à disposição para continuar a conversa com quem quiser aqui na Root Capital. É um tema que a gente adora falar sobre prêmio de liquidez, alongamento de passivo.
E eu acho que é um momento muito propício para isso, onde a gente está em estresse, onde a gente está em nível de juros e oportunidades. Então, agradecer aqui o Wellington e demais pelo convite e ficamos à disposição para falar offline quando quiserem. Obrigado. Bom, a gente encerra aqui o nosso painel de alternativos. Obrigado a Pepe, obrigado ao time da Squad de investimento. E agora eu passo a palavra aqui para o colega Hermano, que vai tocar o próximo painel.